imagem de Esperança está aqui, estava nós orando, daqui a pouco passa um anjo no vídeo. Eu digo, eita, o anjo já passou na imagem. Olha, hoje eu vou dar rapidamente um esboço do que a gente já viu, certo? Nós começamos vendo sobre a existência do ministério de intercessão. Ele é real, ele é bíblico. A gente viu isso desde o Antigo Testamento. Vimos isso na pessoa de Cristo. No exemplo da pessoa de Cristo e no que ele deixou para que nós fizéssemos. Então o Senhor contou com intercessores no Antigo e no Novo Testamento, né? Então nós vimos sobre essa importância também da intercessão a partir da existência dela, né? E falamos também sobre tipos de oração. Mas aí eu dei uma parada, abri um parênteses para a gente falar sobre o intercessor. Como eu falei sobre Jeremias, mas na última aula eu falei mais sobre a condição do intercessor, né? Que nós somos revestidos do novo homem, que nós temos autoridade e como nós podemos usar essa autoridade, esse revestimento do Senhor que está sobre nós. Aí a gente falou sobre a imposição de mãos, para quê, né? E por que a gente pode e deve impor as mãos sobre as pessoas, né? As ocasiões que a gente pode fazer isso. Em alguma ocasião que o Senhor disse que a gente não faça. Então a gente comentou sobre isso na última aula, foi assim? E hoje eu quero retomar um pouco sobre, para a gente terminar, porque eu comecei a falar sobre os tipos de oração e a gente falou intercessão de cura, intercessão através de louvor com salmos, intercessão, né, com algum instrumento, até com gritos muitas vezes, porque a gente está tomado, né, de uma profunda intercessão, e a gente falou sobre a intercessão para uma batalha espiritual, né, e a gente tem que se preparar para essa batalha, e a gente falou sobre as armaduras de Deus, como isso acontece, né, no ato do novo nascimento, e na nossa manutenção disso, e a gente comentou também sobre visões e sonhos, certo? E terminamos com essa intercessão da batalha espiritual, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre a intercessão por proteção, sobre cobertura, se é assim que a gente pode dizer. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro do profeta Zacarias, um dos profetas menores, no capítulo 2 de Zacarias, no verso 5. Cada texto que eu vou citando, que você vai ouvir no áudio de novo, que você anota, a minha indicação é que vocês não fiquem nesses textos todos. Vá em casa durante a semana, leia eles, veja o contexto, porque eles têm todo o contexto, né? A vida do profeta Zacarias, o que ele fez, ele chamando ao arrependimento, tem todo o contexto que não dá tempo a gente trabalhar aqui em estudos. Mas na continuação do nosso ministério, né, que é o ministério de intercessão que já existe, mas num formato agora mais estratégico, planejado, intencional, nós vamos ter estudos sequenciados que vão nos aprofundar cada vez mais. A gente tem o grupo no WhatsApp dos intercessores, mas tem muita gente aqui que não está nesse grupo. Está. Aí você quem é o administrador, pode adicionar, né, quem quiser. Certo. A gente tem um grupo só de intercessores da igreja. Eu vou acionar pegando a lista. Essa foi a outra. Alguém está passando uma listinha hoje? Não, né? Posso passar. Tu pode passar, por favor. Pronto. Aí começa em palestra, estão passando. Hoje a gente tem menos gente. Justamente, eu não avisei, né? Que eu vi, eu só avisei ontem, né? Pode. Chega. Certo? Então vamos lá. Zacarias 2, fica à vontade. Verso 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aqui está falando de uma visão futura, né, sobre Jerusalém. Ele teve várias visões que eram para aquele tempo e visões para o tempo escatológico, que a gente chama, para frente, para o fim, né? Mas é uma coisa que já ainda não, o Senhor já é o nosso muro de fogo, nossa proteção, amém? Ele já está conosco para nos proteger, e nós sabemos disso, mas às vezes na nossa caminhada cristã isso se torna teórico, não está mais no nosso coração, a nossa fé não está acionada para essa verdade, não é? E a gente sente medo,
a gente esquece disso. Mas essa intercessão de cobertura, né, é onde você lembra disso, você diz: Senhor, Tu és, ó, palavra de pentecostal, né? Está na Bíblia. Tu és o meu muro de fogo em redor. Alguém tem outra versão? Qual é? Porquanto eis que iria haver seguro, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e serei a glória no meio da cidade. Pronto. Muro de fogo. Se a gente for pensar um pouco, né, qual seria um muro de fogo? Né? É muito simples a gente perceber o poder do fogo. E várias vezes tem alegoria e tem fatos com Deus usando fogo. Deus usou fogo quando foi falar com Moisés. Disse que a sarça pegava fogo e não queimava. O fogo de Deus é diferente, né? Ele não vem só quem quer. Mas ali tem a representação de Deus através do fogo. Elias ora e diz: Senhor, manda fogo e landa água. Né? Eu estava ouvindo Hernandes Veloso falando, outros pregadores também falam isso, que não é que havia uma competição entre Baal e Deus. Elias sabia que Baal não ia fazer nada. Ele manda encher aquilo de água, sabendo assim: Baal não tem poder nenhum aqui, quem tem só é o meu Deus. Então o Senhor manda fogo. Então a gente vê essas representações, né? Essa questão do muro de fogo, a gente pode pensar nessa representação de que justamente o poder do fogo que aquece, que isola, que protege e afasta quem tem medo do fogo. Agora, quem está perto de Jeová não tem medo do fogo de Jeová. Por quê? Aqueles três que estavam aonde? A fornalha de fogo. Era fogo dos homens, era ou não era? Mandou aquecer 7 vezes, era ou não era? Mas quem está com Deus, independente do fogo, o fogo de Deus é maior. A presença de Deus é maior. E nós precisamos ter consciência dessa cobertura do Senhor para a gente poder interceder. Amém? Então, hoje de manhã, experiência agora, recente, hoje de manhã eu disse ao Orson: olha, eu senti vontade de a gente orar aqui no escritório, que é lá no meu quintal. Quem sabe a gente fez um escritório lá para trabalhar. E Deus falou no meu coração: eu quero que esse lugar seja um lugar, um altar de oração. De oração, porque aqui vai sair o conhecimento pela oração. Eles vão orar lá, nós vamos orar, né? Foi uma intercessão um pouco extensa, mas Deus falou no meu coração: eu quero que vocês orem no muro da igreja. Esse muro aí, que pega desse lado aqui. Desde a ação evangélica celebrar até o seu lugar, até lá embaixo. E a gente foi, né? Você estava aqui hoje de tarde, grupo de oração. Eu passei a visão e disse: vamos lá. E eu disse: vamos na autoridade do Senhor Jesus, porque nós estamos com Ele. O Senhor dos Exércitos nos mandou. E eu orei isso aqui: Senhor, bota um muro de fogo no nosso muro. Um muro de fogo aqui, porque nós somos aqui nesse lugar o forte. O forte do Senhor. A batalha é para todos os lados. Mas o Senhor quer fazer algo grande. E ali foi liberação naquela rua. Porque os filhos, para mim, essa rua aqui é o acesso do vício, da prostituição, de endemoniados, de macumba, de não sei o quê. E a gente foi orando, desfazendo, orou no muro, saiu orando. Ela disse: pastor, boa tarde, estamos orando por você. Boa tarde, ele está orando por você, fazendo coisa ali. Aí Celi e Guilherme ainda foram lá na casa, tinha a senhora sentada, elas ficam todas assim olhando, né? A gente assim, orando em voz alta, a gente estava orando, né? E elas assim olhando paradinhas, a gente está orando por vocês. Repreende espírito de demônio, em nome de Jesus, na vida dessa mulher. Senhor, enche. E o Celi e Guilherme foram lá. Então, gente, o Senhor está conosco. Há cobertura para intercessores que vivem debaixo do fogo do Senhor. Amém? Então, Ezequiel 22:30. Eu peço que quando faltar 10 minutos para 9h30, alguém me avise. Por favor. Ezequiel 22, capítulo 30, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas aqui achei. A gente já leu esse texto em outro momento, mas eu quero lembrar como Deus falou de forma dolorida, né? Assim, para Ezequiel. Se eu procurei um para tapar esse
Senhor estabeleceu isso. Ele quer a comunicação da gente. E Ele quer se comunicar conosco. É assim que Deus articula no reino espiritual. Então a gente não pode ficar como a gente estava. O Senhor já está nos ensinando, todos na igreja, de braços cruzados. Como é que a gente quer a transformação da comunidade? Como é que a gente quer a transformação das nossas famílias, nas nossas casas? Se a gente olha de quando em vez. Lucas 18 diz que a mulher importunava. Jesus falou dessa mulher diante do juiz, uma parábola. Ela importunou, ela ia todo dia, aquele juiz não tinha nada a ver com ela, nem conhecia ela direito, mas se sentiu desgastado de tanta importunação. E ele disse: eu vou liberar da vossa essa mulher, porque ela vai parar de vir na minha porta. Ele disse: quanto mais o Senhor. Esse é o chamado para perseverar na oração a um Deus que é bom e que dá para a gente de bom grado quando a gente se humilha diante dele. Amém? A gente fica pensando no mover de Deus nas famílias, quando, por exemplo, uma mulher, a mulher do lar, mãe, né, se levanta para ficar na brecha. Como Deus pode mover. Porque às vezes o marido não é crente, né, ou não quer vir, mas essa mulher, se levantar, se colocar na brecha, o Senhor vai mover, fazer maravilhas nas famílias. Amém. E a gente tem que crer nisso. Crer nisso. Né, irmãos, né? Orar nem sempre acontece do nosso jeito, mas Deus nunca deixa de trabalhar. O Senhor está trabalhando. Quando a gente ora, assim ora, aí Ele manda anjo, Ele dá livramento, Ele faz coisas poderosas. Aleluia. Então, a intercessão por proteção, certo? Intercessores podem profetizar vida. Ezequiel era esse intercessor. Ele se levantou com a palavra de Deus. Ele foi quem tapou a brecha. Ele se colocou diante do Senhor e disse: tá bom, Senhor, eu vou receber o teu chamado e eu vou fazer o que o Senhor tem. Então, Ezequiel 37, nós conhecemos também bem esse texto. 37, eu vou ler só o verso 10. E diz assim: profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre-humano numeroso. Foi uma visão de Ezequiel. E ele profetizou, isso não aconteceu literalmente no tempo dele. Mas o reino espiritual, Deus estava preparando um exército. Havia um remanescente, né? E Deus tinha essa profecia para levantar realmente a restauração de Israel, né? E Deus levantou um exército de mortos feios. De mortos feios, né? E a gente tem que crer que Deus faz isso hoje, profetizar a vida com fé. Amém? Profetizar a vida. A gente está vendo morto, mas é bom, ele diz a vida, né? Que o Senhor levante um grande exército. Porque eu creio que Deus tem um exército de intercessores nessa igreja. Eles só estão mortos na vida. Mas nas minhas orações eu tenho profetizado vida. Senhor, levanta o exército. Sopra a vida do Senhor sobre essas pessoas que são do Senhor. Estão mortas, mas o Senhor dá vida. Né? Então a gente tem que orar com essa fé também. Intercessores sentindo dores ou sensações. Né? Veja Gálatas 4,14. Gálatas 4,14. O que Paulo fala sobre ele mesmo, gente? Gente, isso é tão intenso. Né? E para um homem falar isso, o homem não sabe o que é dor de parto, não, gente. Você não sabe, não. O negócio é sério. Mas Paulo usa essa ilustração para o que ele estava seguindo. Certo? 4:19 diz assim: meus filhinhos, porque de novo sou. 14 até 19, né? 14. 4, não, 19. Gálatas 4:19. Desculpa se eu falei errado. 4:19. Meus filhinhos, porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Para que o Senhor seja formado nas
Paulo fala isso pela toda a renúncia dele, tudo que ele tinha passado. Ele foi um homem de dores realmente, e eu especulo momentos assim, dele realmente ajoelhado, chorando, gemendo pela igreja virada, dizer: Senhor, eles estão se afastando do Senhor do Evangelho. Eles estão querendo voltar para os rudimentos da lei. O judaísmo está afastando o Senhor dos seus filhos. Você imagina ele orando nessa igreja? Não só escrevendo, mas orando. Talvez manchando as suas cartas, muitas vezes. E crendo que o Senhor pode transformar vidas. Até esse texto formar Cristo. Isso fala da persistência da persistência. Exatamente. Da semelhança. Exato. Né? E esse é um padrão elevado. Isso quer dizer que tem que orar sempre. Até que Cristo seja formado. Eu não posso desistir de ninguém. Não é verdade? Não podemos desistir. Por isso nós precisamos de muitos intercessores. Não é só um, não é só dois. Porque tem muita gente que está buscando a nossa oração. Nós precisamos dessa formação, mas precisamos estar tão ligados ao Senhor, entregues, trabalhados todo dia, de forma que, como Paulo, né, e Natan, gente, missionário, já estou chamando de missionário Natan, Natanzinho de Jailton, que pregou na vigília. Meu Deus, chorei no começo ao fim daquela pregação. Eu digo, já teve expulso, eu tenho que fazer um sabe. Que unção, que palavra, que paixão, né? Que paixão. E ele falando também, né, sobre o apóstolo Paulo e tudo. E essa capacidade, né, do servo de Deus de pensar no outro, de querer a formação de Cristo no outro, né, de se entregar. E Paulo dizia: ser meus imitadores. Ser meus imitadores, como eu sou de Deus. Meu Deus, a gente tem até medo, né? A gente não é só medo, a gente não se acha capaz de jeito nenhum, porque a gente se sente muito distante. E ele não falou isso por orgulho, ele falou porque ele ser guia, ser igual a Cristo. Né? Então vamos lá. Ok, então nós podemos ter sensações, né? E nesses tipos de oração que a gente viu aqui, a gente pode ter orações intencionais, não só aquela oração de intercessão que é um sopro do Espírito. O Espírito te levou a orar, falou: vai ali, ora no muro, vai ali, ora na pessoa, se ajoelha, ora pela família. Não, mas são orações que a gente já sabe que precisa fazer. Aí faz uma lista. Intercessão tem lista de oração, né? Que pode ser por alcances de forma funilar, né? Posso chamar assim. Então, a gente começa por nós, pela nossa família, pela parentela, né? E tal, e vai estendendo. Vai para a igreja, vai para os amigos da profissão e tem essa lista, certo? A gente pode fazer uma intercessão chamada intercessão por cadeia de oração via e-mail. Tem pessoas que trabalham, né, não só com e-mail, que tem operação de e-mail, mas com WhatsApp. Tem pessoas que fazem oração e distribuem. E algumas pessoas recebem mesmo. Eu lembro que isso ele fez isso na Cone. Era uma palavra que vocês davam, né? Uma palavra. E tem gente que dá, que faz assim, uma corrente de oração. Pontual. Nós vamos fazer esse tempo aqui de oração. E a gente faz as orações e manda. Vou dar um exemplo assim. Estou falando de coisa que pode ser que a gente coloque no nosso plano de oração. A gente separa aqui, você vai orar com fulano, ciclano, vamos fazer um apadrinhamento de oração. O que você vai fazer? Todo dia manda uma oração. A pessoa está sumida, você tem o contato dela. Ela vai, assim que ela entrar no WhatsApp, a primeira coisa que ela vai ser sua oração. Ela vai ouvir sua oração. Então, Deus faz um grande mover nessas coisas, sabe? Deus faz um grande mover. Eu acho impressionante a perseverança do pastor Jeremias. Sim, do cerebral. Não falta. Você pode se guiar no seu relógio pelos devocionais do pastor Jeremias. Não tem erro, não. Você não erra o caminho, não. Ele é muito perseverante. Perseverante, palavra maravilhosa e profunda, né? E aí, isso com relação à palavra, fortalecimento pela palavra, né? Mas essa experiência da oração também, eu mesmo um dia recebi inesperadamente. Eu fui convidada para um
Quando chegava, eu já estava aqui e orando com ela. E Deus falando comigo. Gente, fez uma diferença muito grande. Quando eu cheguei nesse congresso de mulheres, tinha quase 500 mulheres. E eu já estava tão alcançada por aquelas intercessões e até curada em muitas coisas por aquelas intercessões, que eu fui usada de forma diferente para elas. Deus fez um mover muito grande, porque fez na minha vida, né? E aí eu conheci quem era a minha intercessora. Lá, pessoalmente, eu conheci quem era a minha intercessora, eu disse, abraço e tudo. Mas é muito, muito bom esse tipo de experiência e a gente pode contar com isso, certo? Então, vamos lá. Exemplo de Jesus, depois eu vou dar mais detalhadamente em outros momentos para nós, porque a gente já sabe que ele é um exemplo bom. Todo mundo aqui sabe disso, né? Agora, só uma pergunta. Quando Jesus diz assim, constitui orais pelas autoridades, até que se acha autoridade nas nossas orações, que ele está falando aqui sobre intercessão, né? Sim. Aqui ele quer dizer que antes de orar por nós, tem que orar pelas autoridades, ele fala pelo texto, constitui orais pelas autoridades, até que ele se acha autoridade, foi para que o seu pai não faz. Não, mas isso não quer dizer que tem que orar antes de nós, não. Certo? A ideia é que eu digo, a gente tem que ver o contexto dali, né? Ele está falando de vários conceitos, digamos assim, para várias frentes sociais, e ele fala que antes de tudo a gente tem que orar pelas autoridades, referente àquelas, certo? Aqueles direcionamentos. Que é o que eu estou dizendo. Esses textos sobre oração, a gente pode trabalhar melhor eles nos nossos encontros. Tipo, se a gente marca uma reunião mensal em algum dia, então a gente pode trabalhar ali 15 minutos, 20 minutos, especificamente em contexto de um texto. Aqui a gente está citando de forma temática, né? Mas é muito importante a gente ver o contexto dessas intercessões, certo? Quanto horas são? 9h17. 9h17. Mas faltam 10 minutos, né? Eu quero falar sobre ouvir a Deus. Não sei quem viu, eu postei, Vitória viu que comentou, uma música da Sara Farias. Eu ouvi, deve colocar para escutar. É poderosa, né? Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Porque nós nascemos de novo, fomos atraídos pelo Senhor para ter relacionamento com o Senhor. Intercessor precisa ouvir ao Senhor. Precisa aprender. Aí foi onde veio aquela frase que eu também coloquei, que eu postei hoje, né? Nós temos que buscar a Deus para aprender a ouvir a sua voz. E depois de aprender, a gente não quer viver sem ela. O fato é que a gente ainda não sabe. A gente ouve algumas coisas e já acha que sabe tudo. Não. Tem muita coisa para a gente aprender. Moisés morreu aprendendo. Os homens de Deus morreram aprendendo. E nós também vamos ser assim. Então, para interceder com bons resultados, é preciso ouvir a Deus, saber o que Ele está planejando. Deus tem planos. E a Bíblia diz, e o Senhor disse a Daniel, que revela os seus segredos. E disse a Jeremias também: me busquem e eu vou revelar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Me busquem. Que Deus revela planos, os planos dele. Isso é maravilhoso, né? Não tem como ouvir uma doidice do dia a dia, na correria, naquela. Tudo parado. Não é? Nem que seja porque Neemias estava ali, né? Na doidice, né? E tem hora que a gente está na pressão, mas tem que ter essa conexão. A Bíblia diz que em pouco tempo ele fala com Deus. Mas havia uma conexão tão grande que ele falou e ele esperou a resposta de Deus. E quando ele está diante do rei, o rei perguntou: o que você tem? Aí a Bíblia diz: e antes eu falei ao Senhor e respondi ao rei. E não sei por causa da velocidade dessa. Mas ele disse que orou a Deus e respondeu ao rei. Agora, por quê? Era um cara que intercedia. Isso já era resposta de oração. Já era resposta de oração. O coração dele estava quebrantado, estava com o coração de Deus, estava chorando com o coração de Deus. E Deus estava esperando aquele momento para responder. Né? Então, nós temos que estar predispostos. A gente tem que ter intimidade, a gente tem que ter relacionamento. Né? Saber quem é Deus, aquela aula que, ou não sei se foi lá dentro que eu falei, mas aqui também eu falei que a gente tem que falar com Deus sabendo quem é o nosso Deus. Eu falei sobre isso aqui também. Né? Temos que reconhecer quem Ele é, conhecer, reconhecer e confiar.
A gente não pode falar com Deus como fosse um dos deuses. Não. Ele ouve. Ele fala. Ele vê. As mãos dele se estendem. As coisas acontecem. Ele não é de pedra, não é de pau. Ele não foi um homem qualquer, carnal, como o Espiritismo ensina, que você invoca mortos, que você fala com gente que foi igual a gente. Não. Nosso Deus não é igual a gente, não. Ele é Deus poderoso. Então, ter intimidade com esse Deus poderoso, né, e olhar para Ele como Ele é, nos faz orar com fé e com a certeza de que Ele vai mover, de que Ele vai fazer, né? Então, a gente tem que se entregar às mãos do Senhor, deixar Ele falar para a gente agir por Ele, né? E Deus fala pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pela oração, nas circunstâncias, na igreja, usando o irmão, né? Deus fala com a sua ideia. Fala no coração. Fala no coração. Pensamento. Isso. Eu estava caminhando isso faz tempo, já faz 18 anos. Eu estava caminhando e Deus trouxe uma pessoa na minha lembrança, assim de tempo. Aí eu disse, fulana, eu vou orar por ela. Aí Deus me fez orar para ela engravidar. E ela não podia ter filhos, engravidava e abortava, porque era muito problema. Aí eu comecei a orar por ela, mas nesse mesmo dia eu liguei para ela e disse, fulano, eu estou orando por você, comecei hoje. Deus falou no meu coração para orar por você, para você engravidar e ter seu filho com saúde. Não é que ela engravidou. Olha, A menina tem 18 anos. Eita, Ela disse, chegou dona Netinha, eu vou na sua igreja dar esse testemunho. amém. Nunca fez. Ai, Jesus. A senhora vê a resposta de oração andando. Aí eu já estou andando, né? 18 anos de resposta. Gente, Ainda vai dar pisada, tem a Emanuel. Aí é o compromisso dela com Deus. Mas olha só como intercessor é. Né? É isso. Ela estava caminhando. A Bíblia não estava perto. Eu estava caminhando e orando. E orando, né? Intercessor é assim. Intercessor lava louça, ora, caminha, ora, toma banho, ora, faz o 2 e ora. É o tempo todo. Aí, caminhando e orando. Aí o Espírito Santo fala. É uma ideia. Ele traz. E a gente ora. Agora, a convicção é do Espírito também. Você pode dizer, estou orando, porque mas o que ela fez? Ela ligou. E ela lembrou isso na casa de Isabel, é Giovana, filha de Isabel. Sim. Ela lembrou isso na casa de Isabel. Ela disse, mas dona Netinha, eu nunca fui dar um testemunho, mas eu vou. A menina estava lá, nossa, 18 anos. Né? E ligou para dizer, Deus, isso é a ousadia do Espírito. O intercessor tem que ter essa ousadia. Porque a pessoa tem que saber que foi Deus quem fez. Deus quem fez. Ouvir a Deus. Então, Jeremias 33, 3 é o texto que eu citei. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Acha esse texto tremendo. Qual a referência em inglês? É Jeremias 33, 3. Não acho esse texto tremendo. Logo porque eu já disse a vocês que Jeremias para mim é como um mentor. Eu leio a Bíblia, mas eu volto a Jeremias e eu leio tudo e volto e leio de novo. Deus fala muito comigo, com o profeta Jeremias. Né? E isso me impressiona muito. Clama a mim, fala comigo. Eu vou te responder coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus fala para a gente que só Ele sabe. Então, não tem nada, não tem inteligência artificial que faça isso. Inteligência artificial pega dados que já tem, compõe música, traz uma pesquisa, traz uma resposta pronta. Deus traz o que ninguém mais sabe. Eu acho que às vezes a gente perde muito, porque por esses textos a gente passa muito por cima, a gente é muito superficial. Porque é profundo isso. Demais. Aí eu leio e falo assim, ai Jesus, é assim mesmo, Senhor. O Senhor fez isso com ele, o Senhor fez isso com outros. O Novo Testamento, o livro do Novo Testamento, né? Gente, a Bíblia é toda preciosa. Toda. Mas não tem coisa assim que vocês
E eu disse, Jesus amado, dá isso pra gente, dá isso pra mim. Me ajuda. Né? Eu quero esse céu na terra. Eu renuncio qualquer coisa por isso. Eu não tenho. A gente não tem que ter apego, gente. Sabe? Ó, para de fazer isso e vem falar comigo, tá certo. Ele provê tudo. Ele não deixa a gente sem cuidado. Se ele chama, a gente para. Aí eu vou ficar perdendo tempo a ouvir música do mundo, pelo amor de Deus, eu não vou. Eu não vou. Ouça quem quiser, faça o que quiser, eu não condeno. Fica à vontade, eu quero mais de Deus. Eu quero minha vida 100% para o Senhor. Quero ouvir dele, quero falar para ele, quero ler na palavra. Eu não vou perder tempo. As coisas do mundo não me chamam a atenção, porque eu não sou daqui, você não é daqui. Nós somos do céu. O que chama a nossa atenção, a nossa cabeça está lá. O corpo está aqui, mas a cabeça está lá. Né? Então, eu quero só uma crente 100% lá. Eu não quero ser crente parcial. Eu sei que tem crente parcial e a gente vai se encontrar no Senhor. Não estou julgando salvação. Não estou julgando salvação. Eu estou falando de relacionamento com Deus e do que Deus tem para a gente aqui na terra. Porque eu só quero viver aqui se for para ver coisas do céu. Senão o Senhor me leva longe. Eu quero viver aqui e viver as coisas do céu. Porque eu sou de lá. Amém? Nossa família, tudo é nosso, tudo que o Senhor nos deu, a gente ora, a gente recebe, a gente busca e a gente pede isso. Para que todos eles sejam. E eles crescem e eles ficam adultos e eles decidem. Erros ou acertos. Mas a gente se mantém. Na postura, a gente se mantém. Porque eles sabem que nós vamos estudar aqui e o Senhor vai fazer a obra. De um jeito ou de outro. Eu creio que o Senhor vai fazer. Então vamos ouvir ao Senhor. Amém? Lá em João 10, 3, né, na parte A, João relata um caso, né, sobre Jesus. Vamos ler esse texto, é muito lindo. Eu também postei algo sobre o pastor e as ovelhas. Um cara mesmo lá do Oriente que estava falando sobre como era o processo do pastoreio. Eu postei duas coisas, né? Foi o pastor Jeremias da oitava igreja e esse senhor que era pastor de ovelhas e ele explicando como era o tratamento com as ovelhas, né? Então, esse texto aqui de João 10 fala sobre Jesus como bom pastor, né? Aí ele fala assim, eu vou ler o 2 e o 3, João 10, 2 e 3. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Meu Deus, que precioso. Eu orando por vocês e orando pelos intercessores que me virando. Aí eu pedi, Senhor, eu quero testemunho. Eu quero que as pessoas cheguem e digam, Deus me chamou pelo nome. Essas pessoas não vão resistir. Eu quero que o Senhor chame elas pelo nome. Elas saibam que o Senhor é o pastor. O Senhor vai olhar no olho delas e vai chamar. Eu quero você para interceder. Eu quero você para fazer essa obra. Né? Então esse homem falava assim, olha, eu crio ovelhas e crio bodes, porque a gente precisa desses dois rebanhos, né? E aí ele estava explicando como era a diferença, inclusive com relação à lã. Né? Eles precisam muito mais de tosquiar e de ter a lã das ovelhas sempre. Diferente dos bodes, eles tiram, aí eles têm que matar o bode, tiram o couro, a pele toda do bode para fazer cabanas e tudo. A ovelha não mata a ovelha, você só tira a lã. Então tem que ter elas bem cuidadas, tem que ter as lãs bem cuidadas, bem alimentadas. E elas não podem comer qualquer coisa. E elas são muito submissas, a gente sabe de toda essa parte, né? Ele disse, então, eu posso deixar os bodes e as ovelhas juntos aqui, mas os bodes não vão comer de forma selecionada. As ovelhas comem de forma selecionada. Eu não preciso separar elas. Mas os bodes eu tenho que separar. Porque eles comem pau e pedra, comem coisa errada. E eu tenho que separar. Né? Então ele foi dando essas diferenças. Né? E aí ele foi fazendo aquela alegoria que o próprio Jesus falou, que lá no fim dos tempos vai separar os bodes das ovelhas e tal. Né? Então o Senhor, ele nos conhece tão de perto e nós devemos conhecer a voz do nosso pastor. Lembra-se de cuidar dessa nome dele? Foi, avisou? Acabou então, hein, gente? Então a gente acaba nisso de ouvir a Deus. Amém? E aí na próxima aula, amanhã, não é não, quinta, nós vamos
escrito aqui para vocês não deixarem de esquecer também, tá bom? Porque eu estou fazendo apanhados aqui e dando os textos bíblicos. Alguns exemplos para ser um intercessor vitorioso. Aí a gente vai falar do que a gente tem que se desprender. A gente falou algumas coisas sobre o intercessor que nós deve ser, né? Então a gente vai falar sobre o que a gente tem que se desprender. Contaminações que podem impedir as nossas orações, né? A nossa postura, nosso comportamento, a nossa vida diante de Deus, diante dos homens, a nossa disciplina espiritual, para a gente se manter conectado. Coisas também que a gente já sabe, mas que a gente precisa renovar no nosso conhecimento. Amém? Amém. Então, e aí depois disso, eu vou pular algumas páginas, isso não quer dizer que a gente pode retomar em outro momento, mas eu quero que a gente vá com jejum. Porque a gente vai falar de jejum e de jejum coletivo, porque o Ministério de Intercessão vai ter que ter várias ações de momentos de jejum coletivo, tá? E aí esse livrinho, eu quero que Marconi imprima para todos nós esse livrozinho, certo? É muito simples, mas é muito informativo e bíblico, tá? E a gente vai pensar a partir dele. Tem vários materiais maravilhosos e bons, podem ler, indicar, certo? Aí isso aqui é só porque é muito prático. Ninguém vai ter preguiça de ler isso, vai ter. Não tenha não. Tem muita coisa só nisso, vocês vão ver como tem muita coisa. Tá certo? Bem didático, autodidático. Então, obrigado mais uma vez. Vamos continuar orando, intercedendo. Se Deus direcionar alguma coisa para vocês, comentem comigo, tá certo? Que a gente vai seguir nessa direção. Amém? Então, temos menos pessoas, dá para a gente dar as mãos aqui na sala. Vamos dar as mãos para encerrar. Quem não está no grupo, ou você vai fazer uma coisa. Não, já não.